Ei, minha gente, tudo bem? No último vídeo a gente falou sobre adjunto adverbial, nós falamos, entramos, né, nessa linha de termos da oração, já falamos sobre adjunto adnominal, complemento nominal e adjunto adverbial. Se você ainda não assistiu a esses vídeos, assista porque tem muita informação importante. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre agente da passiva, sobre vocativo e sobre aposto. Há muita informação importante. Vamos lá? Minha gente, vamos lá então. Eu vou falar aqui para vocês sobre 4 tipos de aposto. O aposto explicativo, resumitivo, o aposto enumerativo e o aposto especificativo, ou também chamado de aposto restritivo, tá? O que é aposto? É muito importante saber esse conceito, porque aí você não vai se confundir com outras funções sintáticas. O que é aposto? Aposto é um termo cujo núcleo é um substantivo ou um pronome que vai fazer referência a um outro substantivo ou a um outro pronome. Então, é sempre um substantivo que faz referência a um outro substantivo ou a um outro pronome, ou a um pronome, ou um pronome que faz referência a um substantivo ou a um outro pronome. Então, é sempre isso, entre substantivo e pronome substantivo, enfim. E aí, isso é importante para você já não confundir achando que talvez um adjetivo pode ser um aposto. Adjetivo não pode ser aposto, certo? O que é aposto explicativo? Então, é esse substantivo ou esse pronome que vai atribuir uma ideia de equivalência. Então, no aposto explicativo acontece uma ideia de equivalência, tudo bem? Então, olha aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra de Machado de Assis. Eu tenho aqui, então, um substantivo que faz referência a um outro substantivo, Memórias, né? Que é o livro. Então, esse daqui, esse termo, é um substantivo que faz referência e há uma ideia de equivalência. Por que dá a ideia de equivalência? Porque só existe uma Memórias Póstumas de Brás Cubas e essa Memórias Póstumas de Brás Cubas é obra de Machado de Assis. Só há uma, então é a ideia de equivalência, tudo bem? E o aposto explicativo, exatamente porque há a ideia de equivalência, eu posso usar vírgulas, travessões ou parênteses. É muito mais usual as vírgulas, mas eu também poderia usar parênteses ou travessões. Minha gente, aí no aposto especificativo, então a gente viu que no aposto explicativo há a ideia de equivalência. No aposto especificativo, ou também, como eu já tinha dito para vocês, chamado de aposto restritivo, não há ideia de equivalência, tudo bem? Então, aqui vai ser uma ideia de restrição, como o nome sugere. E eu sempre falo para os alunos que no aposto especificativo acontece uma ideia de um nome do nome. Então, eu vou dar o nome para um nome. Como assim? Colégio Ribeirão é o nome do colégio. É o nome do colégio. E veja, por que há a ideia de restrição? Porque existem vários colégios, eu estou falando do Ribeirão. Rua da Consolação. Então, aqui é o nome da rua. É o nome da rua. Tudo bem? E veja, a ideia de restrição, a ideia de especificação. Logo, eu jamais posso pensar em colocar uma vírgula aqui. Não posso pensar em colocar vírgula, certo? Olha isso daqui. O ex-presidente Fernando Henrique é favorável à marcha. Qual é a ideia? O Fernando Henrique é o nome do ex-presidente, não é? E não há ideia de equivalência. Por que não há ideia de equivalência? Porque existem vários ex-presidentes. Existem vários ex-presidentes. Eu estou falando de quem? Do Fernando Henrique. Então, eu não posso pensar em colocar o quê? Vírgula aqui. Não há ideia de equivalência. São itens diferentes. Então, há a ideia de restrição. Logo, não há vírgula. Tudo bem? Agora, quando eu falo o réu Feliciano Barbosa ficou insatisfeito com a sentença, o que eu tenho aqui? O réu Feliciano ficou insatisfeito, agora eu estou dizendo que nesse processo só existe um réu. E qual é o único réu? Feliciano. Então há uma ideia de quê? De equivalência. Há uma ideia de equivalência. Réu é igual a Feliciano. Nesse outro caso, agora eu quero dizer que existem vários réus. Então eu estou falando do réu o quê? Feliciano. Então agora a ideia de quê? De restrição. Aqui é um aposto restritivo. Diferentemente daqui que é um aposto o quê? Explicativo. Então, quem é que vai dar essa informação? É você que está elaborando o texto, né? Então, tente ficar atento se há ideia de equivalência, se naquele contexto só há um réu, então, explicativo. Se naquele contexto existe mais de um réu, naquele processo, por exemplo, existe mais de um réu,
Então a ideia é resistível. Aqui, o ex-presidente, se eu falasse agora o presidente do Brasil, Jair, o presidente do Brasil só existe um, então é igual ao quê? A Jair, tudo bem? Olha aqui essa questão de prova. No trecho, a exclamação patética vinha da famosa jornalista internacional Oriana Fallaci, no caso como escritora, em que se verifica um aposto especificativo. Opa, por que há aposto especificativo aqui? A jornalista internacional Oriana. Existem várias jornalistas internacionais. Eu estou falando de quem? Da Oriana. Então, aposto especificativo. Tudo bem? Pode ser assim reescrito em estrutura de aposto explicativo. A exclamação patética vinha de Oriana Fallaci, a famosa jornalista internacional. Então, por que agora a ideia de explicação? Por que a ideia de equivalência? Porque Oriana é igual a famosa jornalista internacional. São itens equivalentes. Logo, a vírgula é obrigatória e há, então, essa ideia de fato, aposto explicativo. Consegue perceber isso? Oriana é única. Oriana é única. E quem é Oriana? É uma famosa jornalista. Agora, o contrário, não. A jornalista internacional existem várias. Quem é? De quem eu estou falando? Da Oriana. Aposto especificativo. Tudo bem? Por isso que o item é certo. Muito bem. No aposto resumitivo, vai ser um substantivo ou um pronome que resume itens anteriormente mencionados. Então, Câmara dos Deputados, Senado, TCU, todos são favoráveis às medidas. Veja que todos, que é o pronome, resume esses substantivos que estão aqui. Consegue perceber? Resume esses substantivos. E uma informação muito importante é que sempre antes de um aposto resumitivo eu tenho uso de vírgula. Olha esse item aqui, essa frase. Alega violação dos artigos 12 e 27, ambos do CPC. Esta vírgula acontece porque aqui ambos resume 12 e resume o quê? 27. Então aqui esta vírgula é obrigatória porque introduz um aposto resumitivo. Olha o aposto enumerativo. São necessários 3 elementos para o homem. Ver-se, olhos, espelho e consciência. Então aqui eu estou enumerando, veja que todos são substantivos. Eu estou enumerando um outro substantivo, elementos. Quais são os elementos? Olhos, espelho e consciência. E sempre aqui acontece um sinal de pontuação. Sempre acontece sinal de pontuação. Normalmente 2 pontos ou travessão. A vírgula também poderia acontecer, mas fica muito confuso o texto, né? É preferível, de fato, os 2 pontos ou travessão. Tudo bem? Agente da passiva. No agente da passiva, é termo que na voz passiva analítica, então agente da passiva acontece só na voz passiva. Olha o nome, né? O que é voz passiva? É aquela voz em que eu não tenho um agente da ação verbal, não é? Então, no agente da passiva, eu não tenho alguém que pratique a ação. Na voz passiva, eu sofro a ação. E é uma voz passiva analítica. Por quê? É aquela voz passiva como auxiliar. É o verbo ter, o verbo ser, estar, ficar, mais um verbo no particípio. E aí, o agente da passiva é o termo que vai praticar a ação em uma voz passiva. Por exemplo, aquela carta foi redigida por um marinheiro. Ou seja, quem que redigiu a carta? O marinheiro. Mas aqui eu tenho uma voz passiva. Veja que o sujeito da frase é um sujeito paciente. A carta foi redigida, não que a carta escreveu, né? Se fosse uma da voz ativa, eu teria o quê? Um marinheiro redigiu a carta, né? Aqui, então, é o meu agente da passiva. Por que agente da passiva? É quem praticou a ação, mas está na voz passiva. O assunto foi exposto por ambos, então ambos expuseram o assunto, né? Então, aqui é um agente da passiva. E como eu disse aqui, como eu escrevi, mas eu não disse para você, a preposição que inicia o agente da passiva é a preposição por ou a preposição de, tudo bem? E aí então, ó, por aqui é a preposição ou a preposição de. Ele é querido de todos, ou seja, todos o querem, né? Todos o querem bem, por exemplo. Então, aqui o de todos é o agente da passiva, certo? Vocativo. Vocativo indica o chamamento. Então, minha gente, quem me segue há um tempo já sabe que eu faço um apelo grande sempre para os meus alunos colocarem vírgula no vocativo. Porque o vocativo é esse chamamento. E chamamento sempre é acompanhado de vírgula. Então, meninos, eu vi e agora posso ir à polícia. Então, meninos é com quem eu falo, é com quem eu faço essa interpelação aqui, não é?
sempre acompanhado de vírgula. Está ó mar muito agitado, é como se eu estivesse conversando com o mar. Então aqui vai ser acompanhado de vírgula. Alma desajeitada, que olhos os teus. Então aqui, ó, eu faço uso o quê? Da vírgula, tudo bem? E aqui é com quem eu estou conversando, certo? E aí é o meu vocativo, eu faço sempre uso de vírgula, tá bom? Veja que mesmo se eu estiver deslocado, né? Tá bom? Sempre tem de ficar com vírgula. Olha aqui essa questão de prova. Gente, meu celular tem tantos aplicativos interessantes, são tantas opções que é como se ele me transportasse para o futuro. Já a minha operadora, e aí ele usou aqui, ó, gente, meu celular. É como se eu estivesse conversando com as pessoas, né? No primeiro quadrinho, o emprego de vírgula após o vocativo gente é obrigatório, visto separa a expressão de chamamento. Exatamente isso. Por quê, minha gente? Ó, minha gente. Porque aqui é o quê? Um vocativo, tá bom? E aí, então, eu fico por aqui. Continue nos acompanhando, porque sempre haverá vários vídeos aqui para você, tá bom? Um beijo e até a próxima.